En esta oportunidad nos va a presentar su trabajo titulado Ecología microbiana nas lagunas costeiras do sul de Brasil. Muchas gracias, Hatei. Te doy la palabra. César, bom dia a todos. Vou apresentar em português, acho que um pouco mais fácil para mim, mas qualquer coisa podem me interromper e perguntar, né? Acho que a ideia é que seja mais uma conversa, né? Então fique à vontade também. Então, obrigado pelo convite para a apresentação. E a ideia é fazer uma breve apresentação do que a gente tem feito aqui no laboratório e vou contar um pouquinho com mais detalhe a experiência que a gente tem tido com a parte de ecologia microbiana nas lagoas costeiras do Rio Grande do Sul, né, que já remonta antes, né, da minha vinda aqui como professor, né, desde a época da pós-graduação, mas vou tentar contar um breve histórico para vocês. Está um pouco longa a apresentação, mas eu vou correr um pouquinho. Deixa eu Bom, então o laboratório que temos aqui é o Laboratório de Ecologia Aquática Microbiana, a sigla LEAM. Ele é um laboratório, na verdade, virtual, porque a gente não tem muito espaço aqui, cada professor não tem seu laboratório, né? Então a gente tem um laboratório meio que virtual, que acontece em vários laboratórios. E oficialmente eu existi desde 2022, nosso grupo estava um pouquinho maior, agora está diminuindo, assim, varia ao longo do tempo. Estamos com dois alunos de iniciação científica, tem uma doutoranda, minha coorientada, né? E eu de coordenador. Agora está entrando um aluno de iniciação científica também, então o grupo vai mudando ao longo do tempo, né? Bom, e a gente está aqui no Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então ficamos aqui pertinho do Uruguai, né? No sul do Brasil. E só para situar vocês, o centro ele fica bem na região costeira. A gente fica aqui entre a Laguna de Tramandaí e o Oceano Atlântico, rodeados aqui por várias lagoas costeiras, então que tem características muito distintas, né, de tamanho, de estado trófico, de profundidade, enfim, características bem distintas e são muito interessantes do ponto de vista da ecologia, né, microbiana. E eu vou contar depois um pouco mais de detalhes para vocês sobre isso. Bom, o que a gente tem feito aqui no laboratório, basicamente, trabalhos, a gente está com duas linhas principais, né? Uma é a parte de biogeografia taxonômica e funcional de micro-organismos, usando os lagos como modelos de ilhas, né? À luz da teoria da biogeografia de ilhas. E essa é a parte que eu vou contar um pouco mais de detalhes para vocês. E a gente tem também usado outros modelos. Então, tem uma aluna que recentemente terminou o mestrado, a Karen, fez um trabalho usando aí fitotelmos como seriam as ilhas, né, microcosmos. Então, fitotelmos, se entende? De bromélias. Então, em áreas de restinga, são áreas próximas à costa, tem influência da salinidade. Então, a gente tem feito alguns experimentos in situ também, com bromélias artificiais, né, simulando diferentes níveis de spray marinho, né, com adição de sal, né, então em área de interior e borda, então a gente tem feito começando a trabalhar também com esses microcosmos, né. E tem uma outra linha também que a gente está atuando bastante, que é o efeito alelopático de macrófitas aquáticas sobre bactérias. Trabalhando com extratos de diferentes macrófitas, a gente tem feito alguns screenings, né, tem trabalhado tentando desvendar agora a parte de mecanismo, né, como esses extratos funcionam, mas basicamente tem trabalhado com a parte de identificação, né, de macrófitas com um efeito alelopático e possível aplicação para combate à bioincrustação, né, que seria principalmente relacionado ao mexilhão dourado. Então, basicamente nessa linha. Opa. Bom, mas aí o que eu quero falar mais em detalhes hoje é sobre a questão da biogeografia, né, a experiência que a gente tem tido da biogeografia nas lagoas costeiras do Rio Grande do Sul. Vocês estão falando muito rápido? Está dando para acompanhar? Mais ou menos? Tá? Ok. Qualquer coisa me interrompe. Bom, a história toda da biogeografia, ela começa, segundo, né, o que se conta na literatura, com uma frase, né, que ficou bastante emblemática, né, conhecida, que é
Everything is everywhere, but the environment selects, que é uma frase que foi cunhada pelo Bas Beck, né? Foi um microbiologista que basicamente diz o seguinte, que virou, na verdade, uma hipótese, né? Que ao longo de um gradiente geográfico, né, de distâncias geográficas, a gente tem dois tipos de padrões possíveis, onde a dissimilaridade da comunidade, né, conforme dois locais, né, vão sendo mais distantes, né, mais afastados, ou essa dissimilaridade ela não varia, né, ou seja, tudo está em todo lugar, ou essa dissimilaridade ela vai aumentando com a distância, né, ou seja, tudo é diferente, né, então seriam dois extremos, né. Então, a hipótese de Basbeck é essa, everything is everywhere, né, tudo está em todo lugar, ou seja, os organismos, principalmente os micro-organismos, se dispersam muito facilmente e eventuais diferenças na composição que a gente encontra são devido a condições locais, né? Os organismos chegam nos locais, mas não conseguem se estabelecer por causa das condições, né? Bom, só um breve histórico, né? O Bas Beck foi um microbiologista e botânico também, holandês. Trabalhou com vários temas diferentes, mas o que chamou mais atenção dele foi os ambientes salinos, né? Os ambientes extremos, quando ele trabalhou na Califórnia. E uma coisa que chamou bastante atenção foi que esses lagos salinos, ele trabalhou com lagos salinos não só da Califórnia, mas do mundo todo, e as composições dos micro-organismos eram muito parecidas, independente se era na Austrália, nos Estados Unidos, no Brasil, teve também uma lagoa que ele coletou. Então isso reforçou, né, ou seja, deu corpo àquela hipótese que ele tinha que não importa onde está, se a condição é parecida, salinidade, eu vou ter os mesmos micro-organismos, né? Então, dentro dessa ideia. Aí ele publicou um livro, né, que ficou bem consagrado, né, que foi esse aqui, ah, e cunhou um termo chamado Luftplankton, né, que seria o plâncton aéreo, justamente esse plâncton que viaja, né, pelo ar, né, e acaba se estabelecendo em diferentes locais, né, enfim, mas o Basbeck se conta também que ele teve uma influência muito importante do seu orientador, que foi o Bayerik, né, que trabalhava inclusive foi pai da virologia, né, foi um microbiologista muito importante, e que o Bayerik já observava, na verdade, essa hipótese do Basbeck já veio de algumas observações do Bayerik, né? Então, teve uma influência também com relação às infusões, né? O Bayerik fazia várias infusões diferentes e observava que sempre que tinha o mesmo tipo de infusão, tinha condições, as mesmas condições e aí tinha os mesmos micro-organismos, né? Então, isso foi transformado depois dessa hipótese do Basbeck, né? Então, foi ele quem efetivamente, né, conseguiu formular uma hipótese, né, em cima dessas observações. Bom, então isso ficou muito tempo esquecido, né, na microbiologia clássica. E aí nós tivemos mais no século ali no século XX a teoria da biogeografia de ilhas. Mas começou mais um pouco no início do século XX, né, mas foi consagrado, né, o livro, né, mais clássico da MacArthur Wilson de 67, que é uma teoria de biogeografia para macro-organismos, né? E ah, muitos anos depois, né, acho que mais ou menos na década de 90, pouco no começo ali da década de 90 e principalmente 2000 em diante, os microbiologistas, né, ecologistas microbianos começaram a aplicar essas teorias, né, de biogeografia de macro-organismos para micro-organismos, tentando ver se tinha os mesmos padrões, né? E dois tipos de abordagens principais têm sido usadas são essa relação taxa-área, né, taxa-area relationship, e a distance decay relationship. Basicamente conforme o tamanho da ilha, né, o tamanho da área do habitat, eu esperaria, né, o aumento do tamanho da área teria um aumento do número de taxa, né, de grupos taxonômicos, né, que são bem conhecidos para macro-organismos, né? Então, se testa para micro-organismos. E a relação da similaridade, né, entre as comunidades com a distância, que quanto mais distante, menor a similaridade. É chamado de Distance Decay Relationship, né? Então, essas são as duas abordagens principais que têm sido feitas com micro-organismos, né, na parte de biogeografia. Bom, tem um trabalho clássico do Filey, né, isso de 2002, né, que ele traz um número mágico ali, onde divide organismos com biogeografia e organismos sem biogeografia. E aí tem um valor mágico aqui de 1 milímetro, né? Então, organismos menores que 1 milímetro não tem biogeografia,
organismos maiores que 1 milímetro têm biogeografia. Então, ele coloca ele, né, esse número mágico. Então, colocando aqui, por exemplo, protistas, bactérias, estariam todos dentro dessa área aqui, onde não teriam biogeografia. E vários outros trabalhos, né, mostraram também que, por exemplo, só uns exemplos para vocês. O trabalho esse aqui de 2007, que analisou vários lagos, acho que foram quase 100 lagos europeus, com distâncias, né, até milhares de quilômetros. Esse trabalho que particularmente foi com o DGGE, comparando os diferentes fatores, né, que podem explicar a variação da composição das comunidades, né, usaram partição de variância, né? Então, observaram que nesses conjuntos de dados sempre o espaço era um fator primordial, né, explicando a variabilidade das comunidades. Então, mesmo nesses lagos, né, grande quantidade de lagos muito distantes geograficamente, mostrando que o espaço em si, né, aquela ideia de novo do Basbeck, né, as condições ambientais é que moldam e não a dispersão, né, pelo espaço. Outros trabalhos também discutindo a questão dos padrões biogeográficos muito fracos dos micro-organismos. Esse aqui, particularmente, comparou, por exemplo, bactérias do solo e árvores, né, vendo que a tax-area relationship sempre era menor, né, dos micro-organismos em relação aos macro-organismos. Eles até fazem uma discussão que poderia ser por um viés de subamostragem também, dos micro-organismos, mas, enfim, o fato é que essas relações tendem a ser mais menores, né, para micro-organismos. No entanto, a gente tem vários outros trabalhos que mostram o outro lado, né? Então, que a gente consegue encontrar alguns padrões, né, mesmo que mais fracos, né, mas consegue encontrar para micro-organismos. Esse aqui foi um trabalho também bem antigo, né, 2005, que analisou lagos alpinos e testou também essa tax-area relationship, encontrando também relações positivas, né? Então, aumento da riqueza de espécies com o tamanho dos lagos. Temos exemplos com fitotelmos também, com ocos de árvore, com DGGE. Esse aqui também é um trabalho de 2005, então também mostrando relações positivas com a área. Exemplos marinhos, né, com bactérias de sedimento de marismas. Esse aqui já usando dados de sequenciamento, mostrando que mesmo aqui nós temos plantas, né, e bactérias, mesmo tendo uma relação mais pendiente, né, menos inclinada, mas mesmo assim existe uma relação, né, com a área. Outros exemplos também ambiente marinhos, né, com também dados de sequenciamento. Esse aqui avaliou tax-area relationship, também relações positivas. Distance decay relationship também significativas. Enfim, vários exemplos mostrando que a gente consegue encontrar relações que a gente encontra também para macro-organismos, né, para micro-organismos. E um dos trabalhos que agora já tem 10 anos, né, da galera, que isso aqui nos traz uma preocupação porque acho que foi um dos primeiros trabalhos que avaliou assim mais sistematicamente a composição de comunidades dentro de lagos, né? Então, normalmente a gente vai lá, né, coleta uma amostra dentro do lago e considera aquilo representativo para o lago todo, né? E esse trabalho eles mostraram que você pode ter diferenças de composição em distâncias de até 10 metros. Então, uma amostra 10 metros distante, você consegue ter diferenças significativas de composição de espécies, né? Então, mostrando que essa nossa pressuposição, né, de que o lago é homogêneo, ela é falsa, né? Bom, e levando em consideração todos esses trabalhos, né, chegamos aqui nas lagoas costeiras do Rio Grande do Sul, que, como eu já havia adiantado, nós temos muitas lagoas costeiras aqui com condições ambientais muito distintas, estado trófico, lagoas mais úmicas, menos úmicas, lagoas com tamanhos diferentes, né, profundidades, níveis de conectividade diferentes também. E então, esses são um cenário muito interessante para testar várias dessas hipóteses da biogeografia microbiana. Bom, e desde então a gente tem se colocado várias perguntas em relação a essas lagoas, né? Por exemplo, se existe diferença na composição taxonômica e funcional, né, entre essas lagoas,
qual a importância da heterogeneidade ambiental dentro das lagoas, né? Dentro daquele último artigo, né, que eu mostrei para vocês, e qual a contribuição da heterogeneidade ambiental, né, as condições locais, e da distância geográfica para esses padrões biogeográficos, né? Então, são as principais perguntas que nós temos colocado aqui nesses trabalhos, né? Bom, um dos primeiros artigos, né, que saíram nessa linha esse foi da época do meu mestrado ainda, eu era aluno de pós-graduação aqui na universidade. Foi um artigo que foi feito em 2007, as coletas foram publicadas só em 2010. Então, nós fizemos coletas em 10 lagoas costeiras aqui do Rio Grande do Sul, e basicamente o desenho amostral ele considerava coletar em ambientes bem mais distintos possível, né? Então, a gente coletou sempre em zonas pelágicas e zonas litorais. Então, a ideia, porque isso a gente já sabe que nossa maior heterogeneidade ambiental é nesse eixo horizontal, né? Então, realmente, zonas pelágicas e litorais. Então, nossa coleta sempre foi nesses dois distintos ambientes. Aqui só mostrando, foi uma campanha bem grande que a gente fez. Passamos vários meses coletando e montava acampamento nas lagoas. Então, foi um trabalho bem legal de realizar nessa época, né? Muito aprendizado. Bom, e basicamente a gente coletou então lagoas que variavam de 10 a 80 mil hectares, né, por distâncias de 1 a quase 500 quilômetros. E na época, isso era 2007, era uma época que recém tinha começado a sair os primeiros métodos de sequenciamento. Acho que foi o primeiro sequenciamento foi 2005, se eu não me engano. Então a gente não tinha acesso ainda, né, a esses métodos, então a gente acabou utilizando um método mais acessível, que foi o FISH, né, que é a hibridização em sítio fluorescente. Fizemos várias medidas também de densidade, biovolume, biomassa, taxa de produção secundária, e analisamos também os morfotipos das bactérias. E aí tem uma série de variáveis ambientais também que nós coletamos para medir justamente aquela heterogeneidade ambiental. Então, nutrientes, né, pH, temperatura, etc. Carbono, organismo dissolvido, enfim, várias variáveis. E cobertura de macrófitas também, diferentes tipos de macrófitas. O Fischer, não sei se todos estão familiarizados, mas vou falar brevemente. Basicamente, o Fischer é um método de identificação de bactérias usando sondas oligonucleotídeos, DNA, que eles são complementares a uma determinada sequência do ribossomo. Então, se eu tenho uma bactéria que tem a sequência complementar, né, eu consigo ligar essa sonda e ela detecta aquele grupo específico. Então, eu tenho que saber previamente o que eu estou buscando na minha amostra, né? E ela tem um corante fluorescente aqui, né, no oligonucleotídeo, e aí nos permite detectar posteriormente por microscopia de fluorescência. Então, a gente consegue detectar, né, se aquele grupo que a gente está buscando está presente na amostra, né? Então, ela envolve várias etapas, né, fixação, hibridização e depois parte de microscopia, né? Então, o FISH, como ele é um método que a gente tem que saber, previamente saber o que a gente está buscando, a gente usa normalmente poucas sondas, né, poucos oligonucleotídeos, para alguns grandes grupos. Então, a gente usou uma sonda mais geral, né, de bactérias, alfa, beta e gama proteobactérias, Citofilobacter, e também tem controle negativo. Então, são grandes grupos, né, de bactérias que a gente consegue detectar. Então, basicamente, né, envolve filtração, né, fixação do filtro. A gente corta o filtro em vários pedacinhos, trata cada um com uma sonda, né, tem uma etapa de hibridização, e depois vai para captura e análise de imagens. A gente usa também um corante que não é específico, que é o DAP, para contar todas as células, né, e ter um representativo, né, de quantas bactérias a gente tem de cada grupo, né, em relação ao total. Então, basicamente, isso que a gente observa. Isso aqui são imagens das lagoas, né? Então, corados com DAP, né, com todas as bactérias. O sonda é uma bactéria que pegaria, teoricamente, a maioria das bactérias, né? E os grupos a gente tem menos, né, observações aqui, né? E o controle negativo, idealmente, com pouco, né? Poucas marcadas. E a parte de morfotipos também, eu detalhar aqui só, talvez alguém tenha interesse, né, nesse método. Você tem algumas pessoas que trabalham com traços funcionais, né? Isso é um tipo de medida de traço funcional que a gente pode extrair também das amostras.
que é qual que é o morfotipo, né, a forma das células que a gente tem. Ela pode usar algumas informações sobre, por exemplo, principalmente estado metabólico, se as bactérias são mais redondinhas, né, ou têm formas mais alongadas, né, isso pode nos dar uma ideia também do estado metabólico das células, né? Então, basicamente, a gente usa um programa bem antigo, né, livre, que é o ImageTool, né, acoplado com o CMeias, né, que é um plugin. Basicamente, ele faz uma classificação estatística, ele mede as células, né, a gente faz a calibração da imagem, ele mede todas as células, faz a classificação estatística e depois nos gera um relatório com cada um dos objetos, cada uma das células, qual que é o... Ele nos dá todas as medidas, né? Por exemplo, eixo maior, eixo menor, alongamento, enfim, tem uma série de medidas que nos dá e também nos dá os morfotipos, né? Cada morfotipo de cada uma das células. Basicamente, então, o processo é a partir de uma lâmina, né? A gente usa acridina de laranja, o laranja de acridina, porque ela cora toda a célula, né? Faz uma etapa de binarização e depois o programa nos dá uma imagem pseudocoloração, né, com os morfotipos, né? E nos dá aquela lista, né, de morfotipos também. Então, basicamente, envolve uma método de microscopia, né? Coloração, microscopia, né, e tratamento de imagens depois, né? Bom, e aí para esse trabalho a gente também usou uma abordagem que tinha também saído há pouco tempo, tinha sido publicada há pouco tempo, em 2006. Foi um artigo de Martini, intitulado Microbial Biogeography, Putting Microorganisms on the Map, que trazia essa abordagem de trabalhar com matrizes, né? Então, a partir de abundância ou incidência, né, de micro-organismos, você tinha matrizes, gerava uma matriz de similaridade, a gente, a partir de uma matriz de variáveis ambientais, uma matriz de similaridade ambiental e uma matriz, por exemplo, de latitude, longitude, uma matriz de distância geográfica. Então, basicamente, eles traziam essa abordagem de trabalhar com associações de matrizes, né? Então, foi a abordagem que a gente usou nesse artigo, né? Então, a gente tinha a matriz de assembleia bacteriana, né, o FISH, a matriz de similaridade ambiental, as variáveis ambientais, e uma matriz de cobertura de macrófitas, né? Então, trabalhamos com essas associações entre matrizes, né? Então, o que eu chamo mais atenção nesse trabalho, assim, foi o que a gente encontrou foi aqui nessa primeira parte temos todas as comparações possíveis, né? Comparações só entre zonas litorais e só entre zonas pelágicas. O mais interessante foi que aqui o ES é Environmental Similarity, né? A similaridade ambiental foi importante para a similaridade da comunidade bacteriana só quando tinha todas as comparações possíveis e entre zonas litorais. Então, só nas zonas litorais que tinha relação com a variação ambiental, né? E isso aconteceu também para a similaridade da composição de macrófitas, que também mesmo, basicamente mesmo padrão, né? Também aqui macrófitas emergentes, flutuantes e submersas, né? E uma coisa que a gente observou que nas zonas tinha uma diferença bem importante ambiental entre as zonas litorais e pelágicas, que as zonas pelágicas sempre tinham maior, ou em geral tinham maior biomassa, produção bacteriana, taxa de duplicação e maiores valores, por exemplo, nutrientes como fósforo total, né, e alcalinidade, apesar da zona litoral ter maior quantidade de carbono orgânico dissolvido. Então, a zona da litoral tinha mais carbono, mas ao mesmo tempo as bactérias não respondiam com maior produção, né, maior metabolismo. Isso é uma coisa que chamou bastante atenção, inclusive foi isso que nos levou para aquela linha de pesquisa com alelopatia de macrófitas, né? E o que foi também muito interessante foi que aqui nós temos o resultado do FISH, só para chamar a atenção que, teoricamente, esses grupos aqui deveriam somar, esses coloridos aqui, exceto o primeiro preto, deveriam somar mais de 90%, né, das células, né, seriam bactérias, mas, no entanto, a gente tinha um percentual muito grande de outros grupos que não bactéria. Poderiam ser, por exemplo, arqueias, né, mas a gente sabe que a representatividade arqueias, ela, em geral, é mais baixa, né, na água superficial, né, foi a amostra que a gente coletou. E isso aqui nos levou a uma hipótese de que
essas bactérias poderiam, na verdade, estar com um baixo metabolismo, né? Então, em função do... O FISH, ele depende do número de ribossomos das células, né? Então, ele, na verdade, se você tem células pouco ativas, é mais difícil de detectar. Inclusive, é uma das coisas que o cardfish, né, consegue contornar, que ele é um pouco menos dependente do número de ribossomos, né? Então, levou nossa hipótese, né, de que, na verdade, essas bactérias estariam com um metabolismo mais reduzido, né? Enfim, aí, enfim, gerou nossas hipóteses, né, de que, na verdade, apesar de ter, né, um aporte maior de carbono orgânico dissolvido pelas macrófitas nas zonas litorais, grande parte dele é composto de substâncias úmicas, né, principalmente dos polifenóis, que acabam causando essa redução no metabolismo das bactérias, né? Então, induzindo menor biomassa, produção secundária, tempo de duplicação, por exemplo, foi observado. Posteriormente, outros trabalhos que a gente fez também encontraram, não vou apresentar aqui, mas a gente encontrou também menores taxas de respiração em zonas litorais, né? E tem vários outros trabalhos que corroboram também, né, isso que a gente vem observando, né? Isso é uma das linhas que a gente tem seguido também, entender como que as macrófitas inibem a atividade das bactérias. Bom, enfim, como conclusão assim, desse artigo, né, que basicamente a gente encontrou diferenças entre zonas, entre lagos e entre zonas litorais e pelágicas. Essas diferenças foram explicadas por fatores locais e não espaciais, né? Só que a baixa resolução taxonômica, né, possivelmente enviesada por limitante fisiológico no número de ribossomos, né? Então, o Masbeck, né, volta aqui para nos lembrar, né, que nem tudo está, quer dizer, tudo está em todo lugar, mas o ambiente seleciona, ainda uma influência muito importante do ambiente, né? Bom, aí o segundo trabalho que queria mostrar para vocês foi um trabalho que foi feito, esse foi parte do doutorado da Marla, eu participei também. Esse aqui já está mais na linha da variação intra-lago, né? Então, dentro do lago. Isso aqui foi feito na Lagoa Mangueira, que é uma lagoa bem alongada que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. Fica do lado da Lagoa Mirim, que a gente divide com o Uruguai, né? Faz fronteira com o Uruguai. Então, ela tem 90 quilômetros de comprimento, lagoa entreoligo-mesotrófica, e aqui a gente trabalhou então com a variabilidade dentro da lagoa. Então foram 18 pontos aqui na zona região norte, centro e região sul, e coletamos 4 estações do ano, né, no ano de 2010. Aqui nós usamos um método um pouco mais refinado, né, que foi o método de fingerprint, que é o ARISA. Então, basicamente, um método que a gente diferencia as bactérias pelo tamanho do espaçador intergênico, né, entre o gene 16 e 23S. A região que não é codificante, então ela tem um pouco mais de liberdade de sofrer mutação, né? Então, basicamente, a gente amplifica essa região, passa no sequenciador mas a gente analisa, não analisa a sequência, né? Analisa o tamanho dos fragmentos e tem depois eletroferogramas, né? Onde a gente pode analisar a presença de picos, né? Diferentes tamanhos de fragmentos, né? Isso nos dá a composição da comunidade, né? Também trabalhamos com um método mais funcional, que é o EcoPlate. São as plaquinhas comerciais que elas têm, têm substratos orgânicos e também um corante, que é um indicador redox, né? Quando as bactérias oxidam esse substrato orgânico, ela acaba reduzindo, né? Produzindo NADH, que reduz o corante adquire uma coloração roxa, né? Então, a gente consegue identificar quais substratos foram utilizados e qual que é a intensidade de utilização dos substratos. Então, basicamente, essa plaquinha é uma placa comercial que a gente adquire e ela vem já pronta, né, com todos os substratos de diferentes grupos químicos, né, polímeros, carboidratos, aminoácidos. E aí ela vem em triplicatas, então a gente tem triplicata na própria placa, né, 3 conjuntos iguais, né, dá para analisar então essa parte funcional. E no final a gente tem também, né, pode fazer análise por agrupamento, né, um heat map, assim, a partir desse perfil, né, dos substratos. Então, a gente tinha dados de assembleia bacteriana, né, o ARISA, os traços funcionais ecoplates,
também fatores locais, né, ambientais. Agregamos também variáveis meteorológicas e dados de fitoplâncton. Refinamos por biomassa dos principais grupos, né? Basicamente, a gente testou aqui diferenças entre zonas do lago, né? Tinha diferenças entre norte, centro e sul, e temporais também. E fizemos uma análise de contribuição relativa de fatores, né? Então, fizemos partição de variância com análise de redundância parcial, 4 matrizes, né? Fatores locais mais meteorológicos, fitoplâncton, espaço e tempo. Então, basicamente, chamou a atenção os principais resultados, né, que a gente obteve aqui foi uma diferença significativa na composição da comunidade bacteriana entre o sul e o norte, né, significativa. E para os traços funcionais também entre sul e norte, mas também entre centro e norte, né? Então teve uma diferenciação um pouco maior para os traços funcionais. Quando a gente analisa a contribuição das matrizes, né, para a composição taxonômica, a gente observa que as variáveis ambientais foram importantes, né? Foi um fator importante, e também o fitoplâncton, da composição do grupo do fitoplâncton. Já para os traços funcionais, só o espaço foi importante, as variáveis ambientais não foram importantes, só a matriz espacial, né? Bom, basicamente, assim, a diferença entre norte e sul são devido principalmente a o norte ser um pouco mais raso, né? Ser menos transparente, né? Mais turbidez, tem um banhado, né? Um wetland, né? Na parte norte, bem grande, tem maior turbidez, maior fósforo, então tem umas diferenças ambientais bem importantes, né? Entre norte e sul. E aí nós fizemos uma comparação também das escalas de variação que nós observamos dentro do lago, né? Comparamos com outros dados da literatura, outros artigos que tinham avaliado variabilidade intra-lago, né? Dentro de lagos. E a que nós encontramos foi a maior escala de variação, foi aproximadamente 50 quilômetros, né? Comparado com outros que encontraram, por exemplo, 20 metros, 10 metros, né? Mais de 1 quilômetro, por exemplo, né? Na literatura. Então, basicamente, né, encontramos diferenças funcionais, taxonômicas entre as zonas dentro do lago. As diferenças taxonômicas foram explicadas por fatores locais e não espaciais, o que nós atribuímos à alta conectividade da lagoa, já que a lagoa polimítica, né, muito misturada, né, e o que foi mais curioso foi essa relação espacial com a parte funcional, né, que nós especulamos, né, que poderia ser principalmente ou bactérias que dispersam e não expressam, né, sua funcionalidade no local, são detectadas, né, pelo método, mas não estão expressando a funcionalidade, ou eventual contribuição de arqueia ou picocariotos, né, para as acopleites, transferência lateral de genes por bactérias do sedimento também, enfim. Isso foi uma parte mais especulativa, né? Mas, de novo, né, vimos que as variáveis ambientais, né, foram predominantes, né, na estruturação das comunidades, né, principalmente a parte taxonômica, né? Então, novamente, né, tudo está em todo lugar, mas o ambiente seleciona. Aí o terceiro trabalho que eu queria também mostrar para vocês, esse foi um trabalho que foi feito com 25 lagoas aqui, foi trabalho de 2014, na campanha de 2014. Então, foi um trabalho que a gente coletou 3 pontos por lagoa, então um dataset bem maior, né, de 75 amostras no total. Usamos também o ARISA, né, o mesmo método de fingerprint, também medimos, né, fatores locais. E aqui trabalhamos com matriz de distância geográfica, composição também do fitoplâncton, biomassa do fitoplâncton, clorofila A, e agregamos também dados de paisagem, né, extraído de um trabalho previamente realizado nas lagoas. E aqui nós trabalhamos com a diversidade beta, então uma abordagem um pouco diferente, e fatores que influenciam a diversidade beta. Então, basicamente, a gente trabalhou com partição de diversidade beta com dados de incidência, que são dados de presença e ausência, porque o ARISA ele não nos dá um valor quantitativo, né? Então, a gente optou por trabalhar com dados só de incidência. Então, basicamente, a gente faz uma partição da a diversidade beta total é a diferença de composição entre duas comunidades, né? Essa diferença de composição pode se dar por dois componentes aqui, que é
turnover, o seu câmbio de espécies, troca de espécies, ou nessedness, que é as espécies vão ficando mais raras, né? Elas vão são subconjuntos uma comunidade da outra, né? Então aqui está mostrando só um exemplo aqui, o exemplo A tem o site A1, né? Tem 12 espécies, o site A2 e o A3, cada um é um subconjunto do A1. Então elas estão alinhadas dentro do A1. Então isso é o alinhamento, né? O nessedness, né? No exemplo B, aqui nós temos 6 espécies em cada uma das 3 comunidades, B1, B2 e B3. 3 espécies são compartilhadas, A1, 2 e 3, né? Mas as outras 3 são totalmente diferentes, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, isso é o turnover, né? O câmbio de espécies. Nas comunidades, em geral, a gente tem uma mistura dessas duas coisas. Não existe só o turnover ou só o nessedness, né? Então, a gente pode medir qual que é a contribuição relativa de cada uma, né? Isso que esses índices aqui medem, né? E a gente pode estimar, então, também chamado beta ratio, que é a nessedness dividido pelo total. Então, ele varia de 0 a 1. Se o beta ratio é menor que 0,5, tem o predomínio de turnover. Se é maior que 0,5, tem o predomínio de nessedness, né? Então, isso que a gente usou nesse trabalho. Então, basicamente, tem a metadiversidade global, ou seja, entre todo o conjunto de dados, que pode ser dividido em turnover e nessedness também, e a metadiversidade entre lagos, né, que é a pairwise, né, metadiversity, que também pode ser dividida em turnover e nessedness, né? Então, a gente tem esses duas abordagens. Então, entrando já nos resultados, ela fez uma análise da suficiência amostral, né, regional, a gente observou que já com 26 amostras a gente já conseguia recuperar pelo menos 90% das OTUs, né, que tinha aqui no conjunto de dados, né? E uma coisa que, esse não era um dos nossos objetivos, mas uma coisa que a gente observou bem interessante foi que nesse mapa aqui, no canto superior direito, a gente tem um mapa de calor de diversidade alfa, número de OTUs, né? E a gente observou que esse número de OTUs, se observarem aqui, ele parece que aumenta em direção ao sul, nas lagoas mais do sul, né? E, inclusive, tem lagoas muito pequenininhas, né? Essa aqui, por exemplo, a lagoa mais ao sul é a menor lagoa que tem no conjunto de dados, e com uma diversidade alfa muito maior que as outras. Isso foi bastante curioso e estaria contra aquela hipótese tax-area relationship, né? Mas o que a gente conseguiu deduzir aqui foi que possivelmente pode ter um efeito do vento, né, como efeito de dispersão, já que elas estão alinhadas, né, com a direção do vento, né, e nessa época da coleta a direção do vento é nordeste, né, então poderia estar influenciando a dispersão das bactérias, né, para as lagoas mais do sul. Bom, e entrando também na parte da diversidade beta, né, isso aqui a gente encontra quase em todos os trabalhos que a gente faz, a maior contribuição da diversidade beta é o turnover, a troca de o câmbio de espécies, né? Sempre, quase que invariavelmente, a gente encontra sempre esse padrão. E aí, quando a gente relaciona essa diversidade beta com a distância geográfica, né, e a heterogeneidade ambiental, a gente observou que a diversidade beta total, né, ela teve a relação com a composição do fitoplâncton, né? A diversidade turnover, né, devido ao turnover, teve uma relação positiva com a distância ambiental, mas teve negativa com a distância geográfica. Isso me chamou bastante atenção, porque é como se você aumenta a distância geográfica e diminui a metadiversidade, o que é totalmente o contrário do esperado, né? Então, espera que quanto eu aumento mais distante, maior a metadiversidade, maior o turnover. Aqui nós tivemos uma relação negativa. Isso só faz sentido quando a gente olhou para o nessedness. O nessedness aqui tinha uma relação positiva com a distância geográfica. Então, a diversidade beta está aumentando com a distância, mas o turnover diminui e o nessedness está aumentando com a distância. Então, quem está aumentando é o nessedness, na verdade, né? Isso foi o resultado mais interessante que a gente botou. Se vocês observarem aqui, nesses mapas aqui, a gente tem
A comparação nas pizzas o verdinho é o turnover, o vermelhinho é o nestedness, né? O rojo, né? O nestedness. Aqui a gente está comparando cada lagoa focal com as demais lagoas. Então aqui, por exemplo, essa lagoa Cacode, conforme a gente vai se afastando dela, vai aumentando a fatia do vermelhinho, né? Que é o turnover, né? A mesma coisa para as outras lagoas. Cerquinha também, quanto mais distante, mais nestedness, né? Isso foi, a gente encontrou essa relação para 8 das lagoas, né? Para as demais lagoas não teve essa relação, né, significativa com a distância, para as outras 17 lagoas. Mas o que foi mais interessante foi que esse padrão não foi aleatório. Essas lagoas que o nestedness aumentou com a distância foram as lagoas mais periféricas, né, as lagoas ou mais do norte ou mais do sul, e aí o beta ratio, né, que é aquela razão que mede a predominância do nestedness, ele ultrapassou o 0,5, ou seja, ficou predominante, né, em diferentes escalas, né, dependendo da, das lagoas, né? Algumas lagoas atingiram entre 40 e 50 quilômetros, outras até 80 quilômetros para ter predominância do nestedness, né? Então, em geral, a gente teve como resultado a predominância da diversidade beta devido ao turnover, mas substituído por nestedness com a distância. E o turnover foi explicado por condições ambientais e o nestedness por distância geográfica, que nós atribuímos a uma relação de barreira à dispersão, né? Então, a barreira de dispersão causando o aumento do nestedness, né? E aí foi o primeiro trabalho que a gente conseguiu detectar algum efeito, né, de barreira à dispersão, né, no caso a distância geográfica, né, aqui nas nossas lagoas, né. E o último artigo, né, que esse aqui é o mais recente, vou mostrar para vocês, que saiu agora em 2024. Esse aqui foi o doutorado da Karine, né. Esse aqui foi um conjunto menor de lagoas, foram 5 lagoas aqui, estão marcadas em preto. Mas aqui a gente trabalhou começando a refinar já por habitat, então a gente trabalhou com bactérias plâncton e perifíton, né, bactérias perifíticas, e basicamente separando por grupos taxonômicos também, principalmente cianobactérias e outras bactérias, né, então para ver se tinham padrões diferentes, né. Então eram esses 6 pontos por lagoa, 3 plâncton, 3 perifíton, 5 lagoas, né, então totalizando 30 amostras no total, né. Esse aqui foi o primeiro trabalho que a gente utilizou da JA sequenciamento, né, metabarcoding no Gene16S. E aí dividimos nessa matriz os ATUs em bactérias totais, cianobactérias e outras bactérias, ou seja, não ciano. Também trabalhamos com fatores locais, né, fatores ambientais, e a matriz de distância geográfica. Além da a partição de diversidade beta que a gente viu por dados de incidência, trabalhamos com dados de diversidade beta por abundância também, que usa o índice de Bray-Curtis. Então, basicamente, ela divide entre um turnover de abundância, ou seja, uma comunidade é diferente de outra, porque cambia espécies que têm a mesma abundância, são espécies diferentes, mas têm a mesma abundância, né? Ou tem as mesmas espécies, ou seria o nestedness, tem as mesmas espécies, mas tem abundâncias diferentes, abundância menor. Então, esse índice mede relações de abundância. Então, comparamos entre hábitats e lagoas, por nova, e medimos relações entre matrizes, né, com as regressões múltiplas em matriz de distância. Perdão. Então, basicamente, só um overview aqui, tivemos a composição, né, aqui são os principais grupos de bactérias, composição bem distinta, principalmente das lagoas Marcelina, que é a lagoa mais eutrofizada que a gente tem. A gente chega a ter ali mais de 300 microgramas por litro de clorofila, tá? Muito, muito eutrofizada, né? E uma diferença também bem importante entre as amostras pelágicas e perifíton, né? Então, uma composição mais distinta, né? Mas a composição mais diferenciada que a gente encontrou foi quando a gente olhou para as cianobactérias. Então, cianobactérias, alguns gêneros de cianobactérias de Marcelino são extremamente distintas, né? Muito distintas das demais lagoas, principalmente por Sphaerospermopsis, Plantotrix e Microcistes também.
mas uma diferença menor entre bactérias do plâncton e do perifíton. Isso já também dentro do um pouco do esperado, que a eutrofização ela tem um efeito homogeneizador, né? Então ela homogeniza um pouco mais, então dentro do que é esperado, né? Então aqui também, só olhando aqui as OTUs, né, que são exclusivas de cada um dos hábitats, né? A maioria delas únicas no perifíton, né? Esse padrão foi igual para todas as bactérias, para só cianobactérias ou outras bactérias, né, que não são ciano, padrão muito parecido para todas elas. E basicamente, comparando as lagoas, a diferença mais importante que a gente teve de composição foi entre a Marcelino, Lagoa Marcelino, que é essa muito eutrófica, né, essa do meio. Basicamente, a diferença entre ela e as demais lagoas, então a diferença mais importante é a composição. E quando a gente analisa, então, a beta-diversidade, a partição de diversidade beta, com relação aos grupos, né, taxonômicos, a gente observa também, como eu falei para vocês, a componente predominante sempre é o turnover, tanto da de incidência quanto de abundância, né, que é o balanced variation, componente mais importante. E o ambiente, né, a similaridade ambiental foi muito importante, independente do habitat e do grupo. Sempre foi mais, mas ele foi mais significativo para o plâncton, né, as periétias, né, as regressões mais importantes para o plâncton do que para o perifíton. Então, mostrando que também dentro do esperado, né, o perifíton é um ambiente geralmente mais homogêneo, mais independente das condições ambientais da água, né? Então, corroborou esse que era esperado, né? Mas o Nécidas do perifíton esteve relacionado às condições ambientais, né? Então, foi a única relação que a gente encontrou aqui significativa. Então, aqui são os gráficos mostrando a relação da distância geográfica com a diversidade beta, né? Turnover e Nastiness. Basicamente, o perifíton teve maiores taxas de turnover com a distância geográfica do que o plâncton, também esperado, né? As comunidades são sésseis, né? Fixas, tem a tendência de ter maior troca de espécies, né? Do que o plâncton, que é mais móvel, né? Então, esses aqui são os dados de beta-diversidade com incidência e beta-diversidade com a abundância, também um padrão muito parecido, né? Então, também isso é bem parecido. Então, a composição taxonômica foi distinta, né, por habitat. A troca de espécies foi o componente mais representativo da diversidade beta. O filtro ambiental foi o fator mais importante, regulando a diversidade beta, sendo mais importante para o plâncton que o perifíton. Mas a gente teve a distância geográfica, né, sendo importante por Nestness, principalmente das bactérias do perifíton, né, sugerindo que eles sofrem, né, uma maior barreira de dispersão também, né? Então, também detectando, né, um possível efeito do espaço, né, com barreira de dispersão. E esse mesmo conjunto de dados está sendo utilizado também por uma aluna de trabalho de conclusão de curso, né, que é a Nathalie, que ela está fazendo uma outra abordagem, né, com valores de nicho velho, né, a partir do STAG em 2012. Que basicamente a gente está calculando os valores de nicho é uma média ponderada da variável pela abundância, é, ponderado pela abundância das OTUs, né, ou SVs. Então a gente está explorando agora se a gente tem diferenças, né, de nicho velho por habitat ou por lagoas diferentes, né? Enfim. Então, tá utilizando esses dados também. Bom, então as condições ambientais locais são determinantes, né, como mensagens principais, para as assembleias bacterianas, ou seja, o ambiente seleciona, mas mesmo na paisagem com alta conectividade, é possível detectar efeitos de barreiras geográficas à dispersão, né? Ou seja, mas nem tudo está em todo lugar. E só por último, só, só para mostrar aqui o que a gente está trabalhando agora, a gente tá com uma última campanha que a gente realizou em 2022. Esse aqui foi com 14 lagoas. Aqui a gente coletou também 3 pontos por lagoas, né? Fizemos uma seleção das lagoas por tipo estado trófico também, né? Principalmente estado trófico. Ah, então fizemos ao longo de uma semana a coleta, assim, então temporalmente bem próximos, né? Vou mostrar umas imagens rapidinho para vocês. Tem uma heterogeneidade bem grande entre as lagoas, né? De
composição de macrófitas, de estado trófico, nível de umificação também. E aqui está mostrando algumas amostras com amostra de zooplâncton, onde a gente vê, né, já florações, né, de bactérias que foram coletadas aqui. Tinha uma heterogeneidade bem grande, temos um conjunto grande de variáveis que foram coletadas, então desde variáveis limnológicas básicas, coletamos análises para fazer gases, também metano, CO2, zooplâncton, fitoplâncton, né, nutrientes. Tem um grupo também trabalhando com metabolômica, vírus, enterovírus, disruptores endócrinos também, zooplâncton. E aqui só algumas fotos, né, da parte do campo, da parte da pós-coleta, né? E a equipe que trabalhou mais na campanha. Então, enfim, nós temos um conjunto de variáveis muito grande, né, como eu já mostrei para vocês. E, inclusive, estamos refinando um pouco mais essa parte das variáveis ambientais, já que elas são tão importantes, né? Então, a parte de qualidade da matéria orgânica, que foi feito em parceria com a Cecília Alonso, né? Também agregamos, também a parte de citometria, também foi feito em 2023, né, ano passado, no laboratório da Cecília. Então, tem parte de metabarcode, metagenômica, metabolômica, de ecotoxicologia também. Enfim, temos alguns dados, vou passar aqui rapidinho só. E já estamos analisando esses dados, principalmente da parte de citometria, né, que foi feita com o auxílio da Cecília, aqui da rede, né, teve já alguns dados já planilhados. E também a parte acho que vai nos agregar bastante a parte de qualidade da matéria orgânica, que são os índices espectrais, né, que utilizam tanto a absorvância, quanto florimetria também. Então, já também estamos trabalhando com esses dados para entender um pouco mais como as variáveis ambientais estão influenciando nessas comunidades microbianas. Então, esses índices, né, nos dão várias informações sobre frescor da matéria orgânica, origem alóctone, autóctone, enfim, tamanho da matéria orgânica, então são bem informativos, né? E esses dados vão ser utilizados para trabalho de conclusão de curso do Lucas. O Lucas vai trabalhar principalmente com os dados de matéria orgânica, variáveis ambientais, citometria, vai tentar aplicar também a abordagem dos pares do Juan Pablo, né, também aqui do grupo. Temos o Eduardo também, que vai trabalhar mais com a parte de metagenômica, rede de interação e metabarcode, principalmente focando nas cianobactérias, né? Utilizando também esse conjunto de dados. Esses são só alguns alunos, né, que eu estou participando mais proximamente, né? Tem outros alunos de outros professores também estão usando esses dados, né? E tem a Marie também, que é co-orientada de doutorado. Ela não está trabalhando especificamente com esses dados em campo, mas ela está trabalhando com as lagoas costeiras e com a parte de sensoramento remoto, principalmente aplicando, né, o satélite, o Landsat Sentinel, trabalhando com algoritmos para detectar florações de cianobactérias por satélite e fazer análises históricas, né, se as florações estão mudando ao longo do tempo. Também temos bastante interesse em saber se os lagos têm sincronia nas florações, né, se as florações aparecem sempre juntas. A heterogeneidade espacial da floração dentro dos lagos também, então, são alguns temas que a Maria vai abordar, né? Enfim, então, encerro por aqui, já passei bastante tempo, né? Obrigado pela atenção de vocês.